Boa noite a todos. Nós vamos dar sequência ao nosso curso de instalação de sistema de alarmes residenciais e comerciais. Essa é a segunda aula, tá? Nós vamos estar falando sobre sensores de área semiaberta e sensores de uso externo, sensores IVP. Então acompanhe o nosso vídeo. Nós vamos estar mostrando várias informações sobre esses tipos de sensores, beleza? Daí galera, tudo certo? Então nós vamos dar sequência no nosso curso de instalação do sistema de alarme, tá? Nós vamos falar nesse vídeo sobre sensores externos e sensores de área semiaberta, tá? Mas qual que é a diferença de um sensor externo e de um sensor de área semiaberta para um sensor de uso convencional ou um sensor de uso interno, vamos dizer assim, que foi postado no primeiro vídeo? Então veja bem, até vou falar sobre o pirelétrico, que eu comentei no primeiro vídeo, mas se ficou alguma dúvida eu vou falar um pouquinho mais sobre ele de novo. Então o que é o pirelétrico e o que ele faz? O pirelétrico, na verdade, ele é um componente eletrônico que ele já está no sensor, ele está na plaquinha do sensor. Qual que é a função dele? É captar o movimento. Então, quando ele tem o pirelétrico, quando tu bota a capa do sensor, o pirelétrico fica virado para a lente, e a lente que faz abrir esse leque dele e pegar aquela metragem que ele pega, né? Então o pirelétrico, na verdade, ele não é um componente que você vai precisar ligar ele já está integrado no circuito do sensor. Só que o porquê que a gente fala do pirelétrico? Porque o pirelétrico você tem que cuidar que quando você abrir a tampa do sensor, você não pode colocar o dedo em cima dele, tá? E qual que é a diferença de um sensor de uso convencional para um de uso externo ou de área semiaberta? O que diferencia um do outro? O sensor de uso convencional, que é o sensor de uso interno, ele tem um pirelétrico internamente. Ou veja, ele tem um olho só que enxerga, por exemplo. Vamos dar esse exemplo assim, né? Um olho só que enxerga. O sensor de área semiaberta e o sensor de uso externo, ele tem dois pirelétricos. Um mais acima e um mais abaixo. Tá? Como segue as fotos aí, ó. Ó, esse é sensor de uso interno. Ó, um pirelétrico. E essa foto aí é o sensor de uso externo, são dois pirelétricos, correto? Tá, mas e por que tem essa diferença? É porque esse sensor de uso externo e de área semiaberta, um desses pirelétricos, vamos dar um exemplo assim, fica virado para cá e o outro virado para lá. É como se você tivesse dois olhos, um virado para cá e um virado para cá. Tá? E o espaço entre o que esse enxerga e o que aquele enxerga, se passar um bicho, ou tiver algum movimento pequeno ali, ele não vai detectar esse movimento. Porque, como é que funciona? Ele tem que captar os dois pirelétricos ao mesmo tempo para poder disparar o alarme. Salvo alguns casos de alguns sensores externos, que a gente consegue configurar o sensor para ele tanto pegar esse ou aquele e disparar o alarme, entendeu? Mas a gente não aconselha, se tu vai botar o sensor de área semiaberta ou de área externa, tu tem que configurar da forma, né, se ele tiver essa opção, da forma que os dois pirelétricos tem que enxergar ao mesmo tempo para poder houver o disparo do alarme. Mas aí que é um detalhe, nessa parte, tanto do sensor de área semiaberta como do sensor externo. Veja bem um detalhe técnico que você tem que cuidar para não ter disparos em falso, dentre outros que eu vou falar. Mas eu vou frisar um aqui bem importante, que você nunca pode fazer é colocar um sensor virado para alguma árvore, tá? Virado para alguma árvore. E eu vou explicar o porquê. Veja bem, ó. Se um galho da árvore balançar e mexer só nesse lado do pirelétrico, beleza, ele não vai disparar o alarme, entendeu? Só vai estar um pirelétrico enxergando. Mas se houver movimento nesses galhos de árvore, em ambos os olhos do sensor, um galho mexe aqui, outro galho mexe aqui. Esse sensor ele vai disparar em falso. Então esse sensor, tanto de área semiaberta como de área externa, você nunca pode colocar ele virado para uma árvore, virado para uma folhagem, onde tem sei lá, até às vezes virado para um local onde tenha, vamos dar um exemplo, a samambaia, nem sei se tem ainda, a samambaia, por exemplo, uma pendurada aqui, outra pendurada ali, porque os raios, eles vão para cá e para cá, vamos supor, né? Ele abre o leque.
Então, se houver um movimento aqui e aqui ao mesmo tempo, ele vai haver um disparo em falso. Então, você cuida para nunca colocar esse sensor virado para algum objeto que possa se movimentar. Por exemplo, um varal de roupa. Entendeu? Tu colocar o sensor onde o cliente vai ali e estende as roupas no varal. Entendeu? Não pode também. Não pode pelo seguinte. Vamos supor que o cliente botou as roupas lá no sol para secar durante o dia e saiu para trabalhar. Ligou o alarme. E deu um vento lá. Entendeu? O varal inteiro fez assim. Com certeza ele vai pegar os dois raios do sensor. Entendeu? Porque ele vai estar movimentando, então vai estar cortando um raio aqui e um aqui. Vai haver o disparo em falso. Outro detalhe desses sensores externo, tá? Externo e área semiaberta, você nunca pode colocar que a lente dele fique virado para o sol. Por exemplo, que pegue sol direto na lente do sensor. Então você vai ter que cuidar. Esse sol aí tá meio... Tá. Tu vai ter que cuidar para quando tu botar o sensor, a posição solar dessa residência também. Isso é muito importante. Porque quando o sol pega direto na lente do sensor, que aquece aquela lente, o sensor acaba disparando em falso, entendeu? Além do outro detalhe, quando pega sol na lente do sensor, ele se torna mais sensível. Tá? Eu já vi sensores de uso externo a gente colocar e pegar em dias de sol muito quente, e tipo botar bom, porque veja bem, pela teoria, né? Pela teoria, se o sensor pega 12 metros, né? Vamos supor, o sensor pega 12 metros. Eu vou botar ele aqui nesse pátio virado para a rua. Mas a rua, lá na rua, dá 15 metros de distância. Então ele não vai pegar. Na teoria seria assim, né? Mas veja bem, em dia de sol quente, é bem diferente isso. O sensor, se ele estiver pegando sol nele, ele vai disparar direto, né? Mas vamos supor, em dia de sol quente, que ele não está pegando o sol direto na lente dele. Mas o ambiente, o clima, ele está quente. O que ele faz com que o sensor faça? O sensor, ele pega, abrange um alcance mais longe. Então veja bem, nós vamos botar esse sensor virado para a rua, mas a rua dá 15 metros, o sensor pega 12. Se passar um ônibus ou um caminhão nessa rua, em dia de sol quente, é bem provável que esse sensor vai pegar o movimento. Porque em dias de sol quente, como eu estou falando, ele aumenta o alcance do sensor. E como o objeto que vai estar passando lá, no caso um ônibus ou um caminhão, enfim, é muito grande o movimento, o sensor vai acabar captando. Então esse é outro detalhe, nunca bota o sensor virado para a rua, independente da distância. Tá? Claro, se for uma distância muito longa, beleza. Mas não trabalhe nunca no limite do sensor. Por exemplo, o sensor pega 12 metros, a rua fica 15, a rua fica 20 metros. Nunca pense dessa forma, porque vai ter disparo em falso uma hora dessa. Então, se você quer instalar um sistema de alarme, que tu tenha um sistema que tenha credibilidade, tanto do instalador, como do cliente, como dos vizinhos, cuide desses detalhes técnicos que eu estou te passando, porque esses detalhes técnicos não é teoria, é a prática, é aquilo que eu, durante 28 anos, eu aprendi, entendeu? Instalando o sensor, instalava, disparava, porque a gente não nasceu sabendo, entendeu? Toda a experiência que a gente tem, todo o conhecimento, foi instalando o sistema, entendeu? Até comentaram lá, tem certificado do curso? Não, eu não tenho certificado para te oferecer, mas eu tenho conhecimento, entendeu? Então, conhecimento prático e teórico. Então, isso que eu estou te passando são coisas que aconteceram comigo na hora da instalação, são coisas que aconteceram, os problemas que eu tive. Então, às vezes eu tive que ir lá no cliente trocar sensor de lugar, reposicionar, e é isso que eu estou te passando para tu não ter que fazer essa parte, você instalar da forma realmente que não vai te ocasionar problema. Outro detalhe, por que é muito importante você ver essas aulas teóricas, tanto de sensor de uso interno e externo, vai ter mais uma aula de barreira, só de barreira, que é o IVA, vai ter outra aula de sensor de janelas. Por que é importante essa parte? Eu vou frisar de novo isso, porque a hora que você for fazer um orçamento no local, você tem que saber que tipo de sensor você vai usar, entendeu? Porque o cliente não vai te dizer, eu quero aqui um sensor PET, eu quero ali um sensor externo. Ele não vai te dizer, quem vai ter que saber isso é você que é o técnico. Então você vai chegar no cliente, né? Para você passar o orçamento, você vai fazer uma análise de risco do local e já vai, como você sabe
como é que é o funcionamento do sensor, você já vai saber. Ah, eu vou botar um sensor externo, aqui eu consigo botar um sensor PET, nessa posição, tá, pega 12 metros, pá, tu já vai saber todo o esqueminha através dessa teoria, entendeu? Então, e o outro detalhe que eu friso muito é a questão de valores de sensor, né? Que muda muito de um para o outro. Então veja bem, às vezes num alarme tu vai botar 5 sensores, vamos supor, de uso interno, e vai botar um ou dois de uso externo, mais um de área semiaberta. Isso aí modifica valor, né? Na questão do orçamento, até para o cliente e até para tu comprar o material. Para tu saber também depois para colocar a mão de obra. Enfim, tem outro detalhe também que vai ser a parte de passar os fios, né? Então um sensor externo, às vezes ele dá mais trabalho do que tu botar sensor interno. Isso tudo depois a gente vai te ajudar a fazer, né? Mais no final do curso, a fazer um levantamento, né? E como você poderia cobrar do seu cliente para fazer essa instalação. Eu vou estar explicando todas as dicas nesse curso, então acompanhe até o final. E eu sempre digo, acompanhe esses vídeos que a gente faz detalhadamente, porque aqui essas dicas que vai ser muito importante na hora da tua instalação. Então vamos lá. Então o sensor que diferencia o convencional e o PET convencional do externo e área semiaberta é o número de pirelétrico, tá? Então esse de uso interno tem 1 e aquele tem 2. Beleza? Vamos na sequência. Então nós vamos estar falando sobre sensores de área semiaberta, tá? O que você pode fazer e o que você não pode fazer com esse sensor, da forma que você pode instalar ele ou da forma que você não pode instalar ele. Então, primeiramente, os sensores de área semiaberta, tu pode instalar. Eu fiz até um exemplo aqui, ó. Se tu tiver uma garagem, por exemplo, tá? Uma garagem de carro, que é onde a pessoa deixa o carro dela na casa dela, e essa garagem, por exemplo, não tem porta, entendeu? O sensor de área semiaberta você pode colocar num local assim, tá? O que você não pode colocar o sensor de área semiaberta é na chuva. Esse sensor ele não pode molhar. Tipo, tu botar onde, quando chover, acaba molhando o sensor, vai danificar o sensor. Outro detalhe que tem que cuidar nesse sensor é o posicionamento, tá? Na primeira aula eu já expliquei sobre posicionamentos de sensores. Esses sensores, tanto o de uso de área semiaberta como de uso externo, a gente vai com a mesma política, com o mesmo segmento. Então veja bem, você aqui no caso, vamos supor que aqui fosse uma garagem, né? A pessoa bota o carro aqui. Então você não pode instalar ele virado para a porta. Por mais que ele é um sensor de área semiaberta, ele é um sensor mais elaborado, né? Ele tem 2 pirelétricos, o sensor de uso interno só tem 1 pirelétrico. Mesmo assim você não pode instalar ele virado para portas. Então esse modo aqui estaria errado. Ah, vou botar no canto virado para dentro da garagem, beleza, estaria correto você colocar. Vamos supor que tu tem uma casa. Esse aqui é bem interessante, na verdade, porque hoje em dia fazem muito caso sobre pilots, né? Vamos supor que tu tem uma casa aqui e a parte de baixo ela é toda aberta, entendeu? Você consegue proteger essa área com esse tipo de sensor. Só que você tem que cuidar de alguns detalhes. Por exemplo, o sensor não pode ficar virado para a rua. Até porque, se estiver muito próximo da rua, vamos supor, e passar algum carro lá, esse sensor vai detectar esse movimento. Vai ocasionar disparo em falso. Então o correto do sensor é virado sempre para dentro. Então esse aqui, vamos supor que fosse lá no fundo da casa virado para frente, estaria errado. Esse aqui, vamos supor que fosse na parte de baixo, na frente da casa, virado para dentro do pátio, estaria correto. Outro detalhe que tu tem que cuidar na hora de instalar esse sensor, se ele não vai pegar o pátio do vizinho. Como o ângulo dele, ele abre 90 graus, tu tem que cuidar se tu botar o sensor aqui, quando vê a casa do vizinho muito próximo aqui, e não tem muro, vamos supor, ou é um muro baixo, o vizinho caminhar lá no pátio dele do lado, lá vai acabar acionando o sensor, vai ocasionar disparos em falso. Então você tem que cuidar esses detalhes técnicos também sobre isso. Um detalhe que eu não falei no primeiro vídeo, vou comentar nesse, que é em relação aos raios do sensor, que é um detalhe que o porquê, um dos motivos que você não pode instalar o sensor virado para portas ou para
para qualquer acesso que tiver. Veja bem como é que funciona o raio do sensor. Né? Então ele é que nem um leque, né? Então ele emite vários raios infravermelhos, que a olho nu a gente não enxerga, entendeu? Só que qual que é o modo correto de a gente fazer esse alarme disparar mais rapidamente, mais prático, vamos supor? A pessoa teria que cortar o raio nessa posição aqui assim, ó. Entendeu? Teria que cortar assim, ó. Por isso que o sensor tem que ser de canto, virado para dentro, tá? Vamos supor que aqui, ó, vamos supor que aqui ele fizesse o leque dele, ó, na garagem aqui, vou dar um exemplo, tá? Ele fizesse o leque dele aqui assim, né? Então o que acontece? Quando houver a intrusão aqui, que a pessoa vinha entrar por aqui, ó, já vai cortar o leque dele, já vai cortar o raio. O alarme vai disparar na hora. Mas, se você colocar ele virado para a porta, o que vai acontecer com esse sensor? Veja como é diferente. Que é um dos motivos que a gente não aconselha você colocar sensores virados para portas. Tá? Vamos supor que o leque dele aqui, ó, abriria para cá daí, né? Vamos supor, né? Vai abrir toda ele aqui, ó. O que acontece? Se houver uma intrusão aqui, a pessoa ela pode entrar no meio desse leque, apesar que ela não enxerga, né? A olho nu, mas pode entrar dentro desse leque e ela pode atingir um bom perímetro aqui dentro sem que o sensor capte o movimento dela. Até porque esses sensores são PET. E como a gente mesmo falou, o sensor PET, ele tem um espaçamento entre um raio e o outro para não pegar pequenos movimentos. Então, esse é um detalhe que você também não pode colocar sensor virado para porta-janela. Qual que é a metragem que pega o sensor? De distância, a mesma do sensor interno. Tem sensores que eles, como eu falei, tem fornecedores que dizem que pega 15 metros, 14 metros, né? Mas eu te aconselho tu trabalhar na média de 10 metros até 12 metros, tá? Para ele não ter que ficar muito sensível. Então esse é um detalhe que tu tem que cuidar. E vai abrir um ângulo de 90 graus. Esse sensor, então, é um sensor mais elaborado do que o sensor de uso interno. Mas, por exemplo, você não pode usar um sensor de área semiaberta externamente, mas você pode usar um sensor de área semiaberta num local interno, entendeu? Vamos supor naquela situação dos gatos, né? Se vem um monte de gato ali pulando na frente do sensor e tu tá tendo problema com o sensor convencional PET, tu pode botar um sensor de área semiaberta num local interno. Porque como ele tem dois pirelétricos, esse espaçamento entre os raios vai fazer uma grande diferença em questão de captar um pequeno movimento dos animais. Então você não pode botar ele externo, mas internamente você pode. Ou em área semiaberta. Então fica a dica sobre esse sensor. Qualquer dúvida que você tiver, pode comentar ali que eu vou estar explicando ou vou estar fazendo algum vídeo a mais em relação a esse tipo de sensor. E vamos na sequência. Então nós vamos estar falando agora sobre sensores de uso externo. Eu considero que é o sensor mais complicado de se instalar. Mas o que eu quero que tu entenda é o seguinte. Todos os sensores de alarme, em questão de ligação, de fiação, enfim, é comum para todos. Tipo assim, é tudo igual. Não difere nada. O que vai fazer a diferença de você se tornar um técnico bom nessa área? Tá? Um diferencial, vamos dizer assim, é a questão, por isso que eu estou frisando muito nessa parte de sensores, que não é a questão de ligação. A questão de ligação é fácil, vocês vão ver que é bem fácil de ligar sistema de alarme. Mas o detalhe não é esse, o detalhe é saber qual sensor botar em qual local que não vá gerar um incômodo, nem para o cliente nem para você. Porque se tu botar um sensor no local errado, vai ter gerador de cabeça, vai gerar disparo em falso no alarme do cliente. Então é por isso que eu estou frisando bastante nessa parte, tá? Então veja bem, o sensor de uso externo, tá? A gente já falou do sensor de uso interno convencional, o sensor de uso PET convencional, né, de uso interno, o sensor de área semiaberta e agora o sensor de uso externo. Depois ainda vai ter mais vídeos falando da sensor de barreira, que é o IVA, e sensor de magnéticos, que é sensor de aberturas.
Mas vamos falar do sensor externo. Esse é um sensor, normalmente, hoje em dia no mercado, são sensores mais elaborados. Tá? Então veja bem, o sensor normal e convencional, o que a gente já falou até agora, que são do sensor convencional, PET, sensor de área semiaberta. O sensor capta por movimento, por deslocamento de ar, por calor. Esses 3 itens é que faz disparar o alarme. Nesses outros tipos de sensor. Já o externo entra um 4º item nesse detalhe, que é a parte de micro-ondas, que eu considero que é uma parte bem complicada de se instalar, mas eu vou estar explicando aqui para você entender como que funciona o micro-ondas. Eu te aconselho nas primeiras instalações você instalar sem micro-ondas, tá? Porque o micro-ondas ele vai te exigir um pouco mais de conhecimento, apesar que eu vou te passar várias situações com micro-ondas aqui que você não pode fazer e como que funciona um sensor micro-ondas, tá? Então veja bem, o sensor externo, ele também pode disparar por movimento, deslocamento de ar, calor, né? Movimento é aquele detalhe que a gente falou, então se ele tem, como todo sensor externo tem 2 pires elétricos, pega o movimento aqui, né? Ele dispara. Deslocamento de ar, quando a pessoa está caminhando, ela está deslocando o ar, entendeu? Né? Então o sensor acaba por disparar com esse deslocamento de ar. Calor, que é o detalhe do sol, que você tem que cuidar, porque se o sol pegar direto na lente, o sensor vai disparar. O sensor externo também dispara com o sol direto na lente. Se torna mais sensível também, a mesma coisa do sensor de área semiaberta. E micro-ondas, o que é o micro-ondas? Micro-ondas, quase todos os sensores eles têm a parte de micro-ondas, só que o micro-ondas, na verdade, tu consegue, nos sensores hoje mais utilizados, tu consegue trabalhar. Por exemplo, eu quero que o sensor dispare com o movimento, que é o piro elétrico, e com o micro-ondas, tá? Junto. Então ele vai ter que captar o sensor de movimento no piro elétrico e vai ter que captar a parte de micro-ondas, que eu já vou explicar como é que funciona o micro-ondas. Daí tem outro detalhe, não, eu quero que o sensor só pegue por micro-ondas. O sensor só vai pegar por micro-ondas, não vai pegar pelo movimento do piro elétrico. Ah, eu quero que o sensor não pegue por micro-ondas, pegue só pelo movimento do piro elétrico. Beleza, os sensores hoje em dia tu tem essa configuração. E o sensor de micro-ondas, quando tu habilitar ele tem vários detalhes técnicos que você tem que cuidar, porque senão tu só vai se incomodar. Então veja bem, como que funciona o micro-ondas? Como funciona o micro-ondas? O micro-ondas, entenda, vou tentar explicar dessa forma que fica mais prático, ele é como se fosse um radar. Então veja bem, o micro-ondas, ele fica emitindo um sinal, por exemplo, né? O sensor está aqui, ele fica emitindo um sinal ali. Esse sinal, ele vai bater nos obstáculos que tem ali no caso, né? Normalmente o micro-ondas ele passa por um obstáculo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um disparo em falso que a gente teve uma vez, que a gente demorou um tempo para resolver. A gente botou um sensor habilitado com micro-ondas, tá? Por exemplo, aqui assim virado, né? Ali era uma parede, no caso, era externamente, mas tinha uma parede no fundo. E esse sensor disparava em falso, né? Fomos ver o que era. Dentro dessa parede descia um cano d'água, entendeu? Dentro da parede. Toda vez que a água corria por esse cano, dentro da parede, esse sensor captava esse movimento e acabava tendo disparo em falso. Por isso que o sensor micro-ondas você tem que cuidar muito aonde instalar ele, porque ele atravessa as coisas, entendeu? Ele pega, ele não é que nem o sensor normal, tipo assim, que ele vai pegar só o movimento, tipo assim, né? Então veja bem, o sensor normal, claro, eu estou falando do sensor externo que tem essas 3 opções, mas vamos falar assim, o sensor normal, vamos supor que capta o movimento, se tu botar uma porta na frente do sensor, ele não vai pegar do outro lado. Entendeu? Ele vai, já com micro-ondas não, tu pega do outro lado. Então o sensor micro-ondas tu tem que cuidar. Deixa eu botar o sensor, tá pegando mais pro vizinho, e o leque do micro-ondas ele abre mais do que o normal, do que os 90 graus. Ele vai abrir mais. Então veja bem, tu botou ali, o micro-ondas está pegando o lado do vizinho lá, por exemplo. Claro, se tu configurou o sensor para ele pegar movimento e micro-ondas, então nesse caso, se o vizinho passar lá e o micro-ondas pegar ele, não vai disparar, porque ele não pegou o movimento. Entendeu? Então, como é que funciona? Ele é um radar, por exemplo, entre aspas, né? Então ele emite aquele sinal e retorna o sinal para o sensor do micro-ondas.
Só que quando ele pega o movimento de alguma coisa ali, ou por exemplo, alguma coisa que se movimentou fora do normal, quando ele voltar esse micro-ondas para o sensor, ele volta, tipo assim, em um código diferente. O sensor entende que tem um movimento ali e acaba disparando o alarme. Tá? Só que o que acontece? Que tu não pode fazer também. Tá? Então, eu vou apagar aqui para mostrar alguns detalhes desse sensor, se tu habilitar ele com micro-ondas. Por exemplo, tu tem um sensor aqui no pátio, né? Micro-ondas, 2 elétrico, né? E tu botou ele virado para cá, beleza? Daí, mas eu vou botar mais um micro-ondas aqui desse lado. Vou botar mais um sensor aqui, ó. Ele está captando por micro-ondas e por coisa. E tu vai virar para cá, ó. Tá? Essa distância entre um e o outro, tá? Não pode ser menor do que 15 metros de distância. Porque o micro-ondas desse, ou o micro-ondas daquele, vai interferir num no outro, vai dar disparo em falso. Então você não pode. Não pode colocar numa distância menos do que 15 metros. Um do outro, apontando tipo um para o outro assim, né? Esse é um exemplo. Tu não pode fazer isso com micro-ondas. Estamos falando do micro-ondas, né? Se tu habilitar o micro-ondas no sensor. Vamos botar uma outra situação aqui, ó. Que é muito comum fazer isso. Por exemplo, tu chegou numa quina ali da casa, por exemplo, e botou um micro-ondas aqui, ok? Virado para cá. Beleza. Esse aqui pega aqui com o micro-ondas em movimento. E aqui do ladinho dele tu vai botar outro micro-ondas. Mas esse aqui vai estar virado para lá. Virado para lá. Não pode também. Não pode. Porque o micro-ondas desse vai interferir nesse, e desse vai interferir nesse. Porque na verdade o micro-ondas ele sai para trás também. Entendeu? Não muito, mas ele sai para trás também. Então vai ocasionar disparos em falso também. Então não pode fazer isso aí. Mas se tu não habilitar o micro-ondas num sensor desse, por exemplo, tu deixar só por movimento, daí não tem problema tu botar dessa forma. E nem da outra que eu expliquei. Entendeu? Tu tem esse problema de disparo em falso quando tu estiver trabalhando com o micro-ondas. O micro-ondas, então, por isso que eu digo, ele é bem complicado, na verdade, tu trabalhar. Quando tu botar o sensor, tem vários itens que você vai ter que avaliar. Então, veja bem, se tu pegar um sensor, né? Deixa eu apagar. Vai pegar um sensor e vai botar aqui assim, ó. Tá? E tu botou virado para o pátio do cliente lá. Isso aqui é um detalhe que tu tem que entender bem. Porque isso aqui vai ocasionar um disparo em falso. Deixa eu pegar outra caneta. Esse raio azul aí é o raio do movimento, do normal, que é do pirelétrico, tá? Mas o micro-ondas, ele emite mais um raio daí que é do micro-ondas. Vamos supor que é esse vermelho. Tá? Esse vermelho. Esse raio do micro-ondas, quase todos os sensores que têm o micro-ondas, internamente o sensor tem uma regulagem para esse micro-ondas. Então com o micro-ondas a gente consegue regular ele assim, ó. Ele vai até, vamos supor, porque o micro-ondas, esse aqui vai pegar, vamos supor, até 12 metros, vou dar um exemplo, o azul. E o micro-ondas, vamos supor, vai pegar 15 metros. Entendeu? Ele pega uma distância maior. Só que com essa regulagem aqui a gente consegue trazer esse micro-ondas mais para próximo do sensor. Tu consegue regular o alcance do micro-ondas. Já o alcance do sensor, que é os 12 metros, na verdade a gente regula mais na sensibilidade, mas não abaixa muito do que 12 metros. Mas o micro-ondas a gente consegue vir trazendo, conforme tu vai regulando, que nós vamos estar explicando na prática depois, tu trazendo esse micro-ondas para cá. Então veja bem, tu tá com o sensor de micro-ondas aqui, a 15 metros, e esse a 12 metros. E tu habilitou o sensor para ele captar, para ele disparar, né? Para ele acionar quando ele pegar os dois movimentos, tanto do micro-ondas ou o sensor do pirelétrico. O que acontece? Se a pessoa caminhar aqui assim, ó, o sensor não vai disparar, porque ele não está pegando o do pirelétrico, ele vai pegar só do micro-ondas. Daí o sensor vai acender uma luzinha só lá, dizendo que está pegando o sinal do micro-ondas. Agora, quando a pessoa caminhou aqui assim, ó, que houve a intrusão dos dois raios, tanto do micro-ondas como do pirelétrico, o sensor lá vai acender as duas luzes daí.
entendeu? Ele vai acender a luz. As duas luzes, nós vamos estar explicando na prática isso, tá? Mas para você entender. Então, se tu habilitar para ele pegar tanto por micro-ondas ou por piro elétrico junto, ele vai ter que pegar os dois raios junto. Já se tu pegou e configurou o sensor para ele, não, eu quero que ele pegue só por o piro elétrico, não pegue por micro-ondas. Então ele vai emitir igual o micro-ondas, mas quando houver a captação de algum movimento ali, ele não vai disparar o alarme. Ele só vai disparar quando a pessoa entrar no raio do piro elétrico, que é os 12 metros, 90 graus. Tá? Então esse sensor aí você tem que cuidar bastante na hora de instalar o sensor externo. Tá? Tem outros detalhes que eu vou falar aqui, ó. É o sensor mais elaborado para se colocar, tá? Mas é um sensor bem... Tu tem que configurar ele muito bem, entendeu? Para tu não ter disparo falso. Outros detalhes. Não pode colocar o sensor virado para a árvore, mesma situação, que é aquele detalhe dos piro elétricos que eu expliquei do sensor de área semiaberta. Um virado para cá e um virado para cá, vai ser os dois pegar o movimento, ele vai haver o disparo falso. Não pode colocar sensor virado para varal. Não pode colocar esse sensor virado para o vizinho, que vai pegar o pátio do vizinho, por exemplo. Não pode colocar esse sensor virado para a rua, Mas ele tem um detalhe bom, esse sensor. Tu pode instalar ele na chuva, entendeu? O sensor externo pode pegar chuva, no caso. Tem alguns fornecedores que dizem que o sensor pode pegar sol também. Mas o sol pode pegar de cima, não na lente. Não na lente. Ele pegar sol de cima, beleza? Tranquilo. Mas o sol direto na lente dele vai ter ocasionado disparos em falso. Então tu tem que cuidar da posição solar. Ah, o sol nasce lá, desce ali, quando tu for instalar o alarme, para tu botar. Às vezes, e tem algumas situações, que em alguns casos a gente não tem como fugir do sol, a gente faz até uma proteção maior do que o sensor tem, para não pegar esse sol direto na lente, né? Então, a vantagem desse sensor externo e o diferencial dele para todos os outros sensores é que ele é um sensor que ele pode ser posto na chuva, ele tem esse detalhe do micro-ondas, né? Ele é um sensor mais elaborado, ocasiona menos disparos em falso, entendeu? E ele pode ser posto externamente, então, né? Botar num pátio, mas sempre com esses detalhes técnicos, né? Então, a princípio do sensor externo é isso aí. Mas o que eu quero que tu entenda, e frisa isso, que a ligação tanto do sensor externo, como do sensor interno, como do sensor de área semiaberta, como da barreira que nós vamos explicar, do IVA, todos os sensores esses, a ligação em si de fiação é a mesma coisa, entendeu? De um para o outro. Dentro do sensor vai ter os mesmos burners, a mesma ligação, tudo igual. O que vai diferenciar um pouco é o sensor magnético de abertura, né? Que ele usa só 2 fios. Os sensores esses todos, IVP e IVA, eles usam 4 fios, né? 2 par de fio. E o sensor magnético usa 2 fios só. Mas basicamente é isso aí. Qualquer dúvida que tu tiver, comenta ali nos nossos vídeos, que eu vou estar explicando, né? Porque a gente, como é muita coisa, às vezes a gente deixa alguma coisa para trás. Entendeu? Mas daí no decorrer ali das dúvidas do pessoal eu vou, ou posso fazer outros vídeos, né, para complementar o assunto, ou eu posso estar respondendo ali, beleza? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para nos ajudar, será de grande valia. Se você está gostando desse curso aí, compartilhe, comente ali, para nós saber como que está o andamento, né? Até porque a gente está tentando passar o conhecimento, mas a gente não sabe se vocês estão entendendo, né? Enfim, a gente prefere que vocês comentem, né? Como que tá, enfim, para a gente também ir aprimorando e melhorando, né? Beleza? Tudo de bom? Muito obrigado a você que já se inscreveu no nosso canal. Um grande abraço e acompanhe nossas próximas aulas, que no final desse curso, você se tornará um grande técnico em instalação de sistemas de segurança na relação de alarme. E futuramente a gente vai estar postando outros tipos de cursos, que é de instalação de câmera, instalação de cerca elétrica, instalação de portão eletrônico e instalação de interfone residencial. Um grande abraço, tudo de bom.